Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora você está assistindo isso. Essa aqui é a imersão Raízes do Tarô. Eu sou Nathan Guerra, canal Artista Mago, e hoje eu vou apresentar o início dessa série de 4 aulas, que a gente vai aprender as raízes do tarô no nosso inconsciente, né? Enfim, eu criei um método de estudar tarô, esse método da arte do tarô, em 2017, e desde então a gente já criou não sei mais quantos, 200 oráculos, muitas turmas. A gente vai para a 9ª turma da arte do tarô. E essa aqui é como se fosse a introdução, é a abertura desse curso, né? Nessa série eu vou mostrar coisas que eu acho que são fundamentais para qualquer pessoa saber, o que eu acho que qualquer pessoa devia saber sobre oráculo, para acabar com muitos preconceitos, muitos mal-entendidos que existem sobre tarô, sobre oráculo. Não necessariamente se você quer jogar, não necessariamente se você, enfim, já joga, mas que qualquer pessoa devia saber sobre tarô e sobre oráculo, né? O que mais? Deixa eu mostrar aqui a programação dessas 4 aulas. Cadê? Essa primeira aula a gente vai falar sobre o oráculo e o funcionamento do inconsciente. Vai ser muito legal hoje. Eu vou fazer uma prática também daqui a pouco. Na segunda aula a gente vai falar de sonhos, da estrutura da linguagem. Na terceira aula a gente vai falar do funcionamento fisiológico do olhar, né? É uma sequência assim que para mim tem a ver com essas raízes, né? A primeira é mais profunda assim de como funciona a nossa mente. A segunda, de como funciona a nossa linguagem, como que a nossa mente transforma o que a gente vê em linguagem através dos sonhos, através, enfim, a gente vai fazer essa conexão aí do funcionamento da linguagem e dos sonhos. E aí, no terceiro momento, como funciona o nosso olhar, como nós aprendemos as imagens e como que as imagens, então, vão dialogar com essa estrutura do inconsciente, com essa estrutura da linguagem. E, por último, na quarta aula, a gente vai falar sobre o tarô em si e como que o tarô é uma materialização disso, da estrutura da linguagem, da estrutura do inconsciente, da estrutura de funcionamento mesmo do nosso inconsciente, tá? Então são essas 4 aulas, e na última aula eu vou responder várias perguntas que eu levantei aqui de vocês. Então a gente vai falar muito do tarô hoje, como que a gente pode usar o tarô hoje e qual que é a maneira mais fácil, mais rápida, mais inteligente, mais criativa de aprender tarô. Certo? Estão me acompanhando? Pois bem, deixa eu passar aqui. Opa. Hoje a gente vai falar do oráculo e do funcionamento do inconsciente, certo? Antes de falar disso, eu queria falar umas coisinhas, né? Bom, primeiro que essas aulas, a ideia é que você se aproprie dessas ferramentas de uma maneira muito física, né? Então é importante você estar num lugar agora ou nas próximas aulas num lugar que você possa estar disponível para ficar em pé, para dançar, para se mover. A gente não vai dançar muito, mas fazer algumas meditações que é bom estar em pé, que é bom estar se movendo. É bom ter caderno para anotar, lápis, caderno para anotar. Na terceira aula a gente também vai desenhar um pouco, então é bom também. Na segunda talvez, quem quiser, mas na terceira com certeza a gente vai desenhar, então é bom ter lápis de cera. Eu acho mais fácil que lápis de cor ou canetinha, mas enfim, o material de desenho que você tiver, e papel branco. Tá? Para anotar, claro, pode ser com papel, mas para desenhar é bom ter um papel branco para a gente seguir. As aulas vão ter sempre uma parte teórica para mim mostrar porquê, como, para a gente entender, e sempre uma parte prática para a gente vivenciar tarô, né? Essas aulas aqui estão sendo gravadas, né? Eu já fiz coisas parecidas nos semestres anteriores ao vivo. E por que eu estou fazendo aqui gravado? Primeiro, por que eu estou fazendo isso, né? Por que essas aulas são gratuitas? Porque eu acho que todo mundo deveria saber essas coisas para acabar com os mal-entendidos, os preconceitos contra o oráculo, contra o tarô. E segundo, eu resolvi fazer isso gravado porque isso aqui já é o módulo 0, já é a introdução, já é a base do que a gente vai fazer no curso pago, né, no curso semestral que eu faço, que chama Arte do Tarô. Então eu quero deixar esse material bem conciso, bem claro, bem objetivo, para a gente poder voltar a ele quando for preciso, né? Então, se você está vendo isso aqui no curso, a gente vai retomar isso nas aulas presenciais. E se você está vendo isso na estreia, na imersão Raízes do Tarô, a gente vai fazer uma interação depois da estreia no
Instagram, a gente vai fazer uma live no Instagram para conversar e para continuar alguma das práticas que eu vou propor aqui, a gente vai continuar várias das práticas e tirar dúvidas também, né, conversar, mas a gente vai fazer isso ao vivo no Instagram, tá certo? Que mais? Vou mandar esse show de slides, esse PowerPoint, como chama, essas imagens que eu estou passando aqui, eu vou mandar para quem está no grupo do WhatsApp do curso e vou deixar, se você está na aula aqui já na Arte do Tarot, vou deixar aqui embaixo esse material e também vou mandar no grupo do WhatsApp uma meditação para a gente fazer para amanhã, para preparar para a aula de amanhã, certo? Então vamos lá, a gente está falando do oráculo, a gente está falando do funcionamento do inconsciente, né? Por que a gente está falando disso? Para entender que a gente vai jogar tarô, né? Parece que eu estou dando uma volta muito grande, mas é um atalho, na verdade. Porque quando você quer jogar tarô, você precisa ter muita intimidade com as cartas, né? Você está aqui com um baralho de tarô, e aí sai uma carta qualquer, olha só, saiu logo um 10 de copas. E você tem que ter intimidade com elas, para você saber do que ela está te falando, conversar com ela, né? E aí muita gente vai estudar tarô e acha que você tem que ficar estudando, decorando, mas aí um livro é diferente do outro, né? É um trabalho, até você pegar a intimidade com as cartas estudando, demora bastante. Se você, por outro lado, tiver uma vivência corporal, uma vivência física, né, como as meditações que a gente vai fazer aqui com o tarô, você vai poder se aprofundar isso muito mais rápido. É como uma metáfora que eu pensei aqui, é igual fazer curso de inglês. Vocês já fizeram curso de inglês? Eu fazia curso de inglês, comecei, sei lá, com 8, 9, não sei quantos anos a gente começa curso de inglês na escola, né? E aí tem aquelas aulinhas, aí você fica naquilo, e aí você demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu fiquei, sei lá, 10 anos fazendo curso de inglês e não sabia falar inglês, né? Até que eu viajei para um outro país, onde tinha, né, muitas pessoas falando inglês, naturalmente, e nisso eu rapidamente estava fluente, né? Vamos dizer que eu fiquei, nessa época eu tinha 18 anos, fiquei 6 meses viajando, né? No segundo mês eu já estava super fluente, né? Nos primeiros eu pegava aquele restinho de cursinho assim, em 2 meses eu acho que eu estava falando inglês normalmente, né? Claro, tinha pessoas que eu falava em português, tinha outros processos ali que me faziam ser um pouco mais lento. E teve uma amiga minha que foi nesse mesmo processo e ela encontrou um namorado inglês. E nisso, ela em 1 semana, ela que tinha mais dificuldade que eu, em 1 semana ela estava falando inglês, né? Por que isso? Porque ela mergulhou mesmo naquilo, ela se apaixonou. Como você está imerso num país que você não conhece, numa língua que você não conhece, é muito mais rápido do que você ficar estudando só no raciocínio. Você vive aquilo, né? Então, a minha proposta aqui, com essa imersão aqui, é mostrar como se apaixonar pelo tarô, como dormir com o tarô, como viver com o tarô, como fazer que o tarô já está dentro do seu corpo, né? E as pessoas falam, mas em 4 meses dá para jogar tarô no curso da Arte do Tarô? A gente joga, né? Não em 4 meses, em 1 mês você já está apaixonado, já está jogando tarô. E claro, depois disso você tem um tempo, né? Nesses 4 meses você vai ficando fluente no tarô, né? E pelos métodos de ler livro e pensar, pode demorar igual um curso de inglês vários anos, e tem gente que nunca aprende inglês nos cursos de inglês, né? Então, por isso que a gente está fazendo esse atalho e entendendo como funciona o nosso inconsciente, para a gente ter uma relação real, física, com o oráculo, para ter uma relação física com esse funcionamento do oráculo, que é o funcionamento do inconsciente, tá? Então, e aí, para falar sobre isso, eu tenho que falar um pouco de onde vem esse método da Arte do Tarô, né? Como que eu me apaixonei pelo tarô e como que eu entendi que isso é muito mais fácil, muito mais rápido de jogar tarô, né? Eu já jogava tarô desde criança. Minha mãe estudou tarô e quando eu era criança ela estava fazendo curso e ela joga e tal, mas ela estava fazendo curso quando eu tinha 10 anos e começou a jogar tarô todo dia de manhã, tirava uma carta, falava com a gente sobre aquilo, eu pegava o livro e lia também os significados, tirando a carta para mim, enfim, era uma coisa natural, era uma coisa que eu vivia no meu dia a dia, né? Então não era uma coisa que eu nunca tinha pensado em ser um tarólogo ou trabalhar com isso, nunca estava nos meus planos, muito menos ensinar, mas eu tinha facilidade, eu gostava, eu achava bonitas as cartas. A minha mãe jogava um tarô super bonito, que é o tarô de Thoth, do Aleister Crowley, e vamos que vamos. Enfim, eu gostava muito
Agora eu jogo com o tarô de Marseille, jogo com outros baralhos também, depois eu vou mostrar para vocês. Mas eu gostava muito das imagens, eu brincava com isso, era uma coisa lúdica que eu fui fazendo. Tá, aí nisso eu sou artista, sou escultor, sou performer, faço vários trabalhos, e eu queria uma maneira de fazer umas esculturas sem eu ter que ficar decidindo o que eu queria fazer. Isso já é bem uma prática de entrar em contato com o inconsciente, né? Eu queria ser um canal e que as coisas passassem por mim sem eu ter que ficar decidindo, pensando, né? Eu estava, enfim, na época produzindo muitos trabalhos, muitos eventos também, organizava eventos, eu organizo uma residência artística, enfim, estava organizando muitas coisas. E eu queria alguma coisa que simplesmente acontecesse, que eu pudesse ter um momento de fazer a cerâmica, de fazer meu trabalho de escultura, sem ter que pensar sobre isso. E aí me veio essa ideia, conversando com um amigo, de fazer sonhos. Né? Então era um materializador de sonhos. Materializador, porque eu ia materializar os sonhos que me contassem. Então eram sonhos de outras pessoas. Deixa eu pegar eles aqui para ficar mais claro. E aí eu fazia relevos de cerâmica. Vamos sortear um aqui para ver. Olha só, um dizendo pra gente, não dá para ver, tá? Esse aqui diz pra gente ter prazer no que a gente faz, né? Não vou contar esse sonho agora não, mas ele sobrevoava a cidade. E ele sobrevoava cuidando das pessoas, não só prazer, mas também cuidando das pessoas que precisavam chegar em casa, enfim. Mas então, eram muitos sonhos e eu ia coletando esses sonhos e ao longo do tempo eu ia fazendo, né? E isso me surpreendeu muito, porque a minha ideia era ser canal e não, tipo, quase não estar presente enquanto eu estivesse fazendo a escultura, né? E, pelo contrário, eu vivia aquilo, eu fazia aquele sonho e eu percebia que aquele sonho estava falando sobre o que eu estava vivendo naquele momento que eu estava fazendo aquele sonho. E era um sonho que a pessoa tinha me contado, às vezes uma semana, depois começou a acumular, né, sonhos que eu tinha pego 1 mês, 2 meses atrás, sonhos de pessoas que eu não conhecia, sonhos de pessoas próximas também, meio que não variavam, independente do que fosse, aquele sonho estava falando sobre mim. E aí isso me associava diretamente ao funcionamento que eu tinha quando eu tirava uma carta aleatória no baralho, quando eu estava na adolescência, na infância, jogando tarô com a minha mãe. Então eu tirava uma carta aleatória e aquilo falava sobre mim. E o sonho também que eu pegava para fazer também falava sobre mim. E aí eu intuitivamente também resolvi imprimir as fotos dessas cartas e fiz esse baralho aqui, que chama Materializador de Sonhos, e eu fiz esse oráculo, tá? E aí eu achei, bom, funcionou para mim, mas não necessariamente funcionar para os outros, né? Vou testar. E aí comecei a jogar. E fiquei 1 ano jogando só para amigos, assim, falei, gente, meus amigos, muitos artistas, né? Muitas pessoas estavam próximas ali do meu meio. Tá, mas... Aí eu resolvi imprimir, funcionou, resolvi imprimir e começar a fazer uma performance, que era jogar esse oráculo, né? Ou seja, no oráculo eu contava o sonho e eu usava uns rudimentos ali que eu tinha de tarô para ir jogando. E nisso eu comecei a ver que eu fui chegando nesse método, que depois eu entendi que era um método, né? Bem intuitivo, por essa prática de eu jogar e ver que alguma imagem, alguma história que funcionou para mim de uma maneira, ela se flexionava e aí ela virava uma outra coisa para outra pessoa. Então, deixa eu ver se aqui, né? Era um oráculo experimental, que é isso aqui, e que eu fazia uma leitura de imagem, e essa leitura de imagem fazia com que eu entendesse a flexão do símbolo. Essa ideia que os símbolos são flexíveis, guarda isso, que isso é importante, anota aí. Os símbolos são flexíveis a todas as imagens e todos os símbolos podem ser flexionados. Na prática de hoje a gente vai experimentar isso, na prática de amanhã também. E todos os dias a gente vai fazer uma prática que a gente vai ter que flexionar simbolicamente, porque os símbolos têm essa propriedade. E aí, enfim, uma coisa de cada vez, vamos lá. Então eu estava aqui na minha história, fazendo isso, eu comecei a fazer para pessoas, depois eu achei, será que é só os meus amigos, porque estão viajando junto e tal, e aí eu resolvi começar a jogar na rua, e fiz várias vezes em feira livre, quem conhece Rio de Janeiro, eu fiz na feira de antiguidades, da Praça 15, fiz várias vezes na feira da Glória, na feira orgânica da Glória, que tem na Praça do Russo, e aí nisso eu estava jogando para pessoas de todos os tipos de pessoas, né? O ambulante, as crianças que estavam passando, pessoas velhas, pessoas jovens, pessoas com todo tipo de formação, pessoas sem formação nenhuma. Daqui a pouco eu estava ali conversando com as pessoas sobre coisas super íntimas, né? Isso para mim, que nunca tinha sido cartomante, nunca tinha sido oraculista profissionalmente, era muito intenso de entrar na intimidade das pessoas através desse universo simbólico, né? E aprender isso. E aí, nesse momento, várias pessoas começaram a me pedir para
me pedir para ensinar, e eu falava, não, eu estou aqui experimentando, é um projeto de arte, né? E aí que eu fui perceber, só em 2017, então eu fiquei 5 anos jogando tarô até que me convenceram, eu falei, tá, vamos fazer aqui, ver se funciona para outras pessoas também. E o meu método é fazer um oráculo e, através de fazer o oráculo, entender como funciona o inconsciente, entender como funciona o processo oracular mesmo, né? Então enfim, um processo de arte. Eu sou artista no curso de arte, na escola de arte lá do Parque Lage e tal. E aí tem esses 3 passos que eu passei e que eu descobri por mim. E aí nisso eu comecei a estudar, né? Antes de fazer esse curso, falei, não, vou estudar um pouco de tarô então. Como que as pessoas ensinam tarô? E aí pegava um livro e falava, não, esse livro aqui é muito bobo, né? Não gostava. Esse livro aqui, eu não achava um lugar em que tivesse isso em nenhum lugar. Eu depois fiz a formação do método Jodorowsky, né? Que tem a psicomagia, que tem uma abordagem bem interessante. E esse livro é o que eu recomendo, né? Do Jodorowsky, que a gente usa quando vai estudar o tarô de Marselli. Mas eu senti que tinha uma coisa mais profunda, né? Uma coisa mais por trás, mais antes, que quando você chega direto no oráculo você não vê, né? Que é essa estrutura por trás e que serve para outros oráculos, né? Para quem lê Borra de Café, quem lê até Bola de Cristal, que é divertido também, quem lê qualquer outro tipo de oráculo que não é o tarô também serve. Um parênteses aqui, né? Quando a gente está falando de oráculo, a gente vai falar de oráculo daqui a pouco, a gente está falando de muitas práticas, né? O tarô, a princípio, é esse baralho de 78 cartas, né? Um baralho que geralmente a gente conhece, né? Com os arcanos maiores, os arcanos menores. Isso para quem não conhece tarô. E tem outros baralhos oráculos também no mundo, né? Infinitos, né? Mas vários que não seguem a estrutura do tarô, né? Que são aí as cartas do caminho sagrado, as cartas dos anjos, as cartas do que seja. Tem centenas de oráculos possíveis. E é isso que eu estou chamando de oráculo experimental. É você experimentar o seu próprio oráculo, né? E é o que a gente faz no curso da arte do tarô, tá? Aqui a gente vai ver as raízes, por que isso funciona e como que isso funciona, que foi o que eu mais demorei a perceber o que estava acontecendo, né? Os oráculos, então, funcionam com a estrutura dos sonhos e a forma do tarô, né? Então, a forma do tarô, eu acho que é bem simples para a gente entender os oráculos, e a estrutura dos sonhos é como a gente entende a linguagem, como a gente entende Estou falando muito rápido, né? Vou falar um pouquinho mais devagar, né? Eu queria que a gente chegasse logo nas partes divertidas de trabalhar. Tá, sem ficar muito cabeção, sem ficar muito mental, pensando que a gente tem esses 2 padrões que a gente vai se basear para criar os nossos oráculos e para entender. Mas então a gente tem que entender a estrutura dos sonhos, né? A estrutura dos sonhos que tem a ver, claro, com a estrutura dos oráculos. Tem um texto que eu gosto muito que eu vou botar um trecho lá no grupo do WhatsApp, que é o Chuva de Estrelas, onde ele faz essa associação de como os oráculos surgiram dos sonhos, os primeiros sonhos foram os primeiros oráculos, e depois também como a escrita surgiu junto com isso, a escrita surge junto. Isso é o tema da próxima aula, mas vamos seguir aqui. Cadê? Ops. Aqui. O inconsciente. Passei isso? Passei. Por que o inconsciente é coletivo e por que o inconsciente vai ser importante nessa história aqui nossa? Vocês sabem por que o inconsciente é coletivo? Vou fazer essa breve esquematização aqui para tentar deixar isso claro, porque eu sempre escutei isso e fica naquela dúvida, né? Bom, vou passando as imagenzinhas aqui. Eu sou uma pessoa, né? E eu não sou a mesma pessoa que as outras. Como é que o meu inconsciente é o mesmo inconsciente de outra pessoa? Percebe que isso é um contrassenso, assim, é um lugar que hoje a gente fala, existe um inconsciente coletivo, mas onde é que está o inconsciente coletivo? Por que ele é coletivo? Se eu sou uma pessoa e sou separado das outras pessoas. Então eu fiz esse gráficozinho aqui para tentar deixar isso claro. Vamos ver o que vocês acham disso. Bom, então, nesse momento tem uma parte consciente minha, né? E eu estou vivendo, estou vendo, estou ouvindo, então estou imerso nos meus sentidos, nos 5 sentidos, e tudo isso está gerando informação para mim, né? Então tudo que está gerando informação para mim vai ficando no meu corpo, né? Tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, eu estou focado em uma coisinha aqui,
Mas se eu parar agora para fechar o olho e respirar e observar, eu sei que está sentindo, eu sei da temperatura aqui da mesa da minha mão, eu sei do barulho de uma goteira, de uma chuva ali fora, eu sei do que está acontecendo em todos os lados, né? E isso fica em algum lugar. Mesmo que eu não esteja prestando atenção nisso, isso vai indo para o meu inconsciente, isso fica no meu corpo. A gente tem um arquivo disso no nosso corpo, tá? Agora, nesse momento. E aí, só que isso não aconteceu só agora, isso vem acontecendo desde que eu nasci. E desde antes de eu nascer, quando eu estava no útero da minha mãe, eu estava lá e eu sentia as emoções dela, eu escutava a música que ela estava escutando, os barulhos, as questões, os problemas. Eu sentia tudo que ela sentia. E isso também está no meu corpo em algum lugar, né? Coisas que a gente não lembra mais da nossa infância, da nossa juventude e dessa gestação, tudo isso está em algum lugar do nosso corpo, tá? Só que imagina que se eu estou recebendo essa informação quando estou no útero da minha mãe, e essa informação não é só a que ela está vivendo naquela hora, é um resultado também de tudo que ela já viveu, um resultado das memórias dela que vem desde quando? Desde quando ela estava no útero da mãe dela. Isso vai indo, então é como se a gente pudesse receber essa informação corporal, que tem a ver com os dramas da humanidade, tem a ver com a evolução da espécie humana, e Jung fala até que é antes da evolução da vida na Terra, tudo isso está em algum lugar no nosso corpo, né? Tudo então, então são tudo para frente, para trás, está tudo aí, o que eu aprendi na escola, a cultura, os meus desejos, as minhas verdades, os meus preconceitos, os meus traumas, tudo que aconteceu comigo está em algum lugar no meu corpo e eu posso acessar isso de alguma maneira, né? Quando eu medito, quando eu faço um oráculo ou quando eu paro para lembrar, eu posso acessar essas informações que estão no meu corpo em algum lugar, tá? E aí não dá para mim lembrar de tudo, saber de tudo que está acontecendo e ao mesmo tempo lembrar de tudo que eu já vivi, não dá, né? Essa informação é muito grande e a mente consciente lida só com um pedacinho, assim, 5, 10% você consegue dar conta ali de saber que está presente, saber o que está acontecendo, saber o que já aconteceu e a partir de onde você está trabalhando. Então, a maior parte da nossa mente, a maior parte dessa informação que está no nosso corpo, porque eu falo mente, não é só cérebro, né? A mente é o sistema nervoso, tá? Em todas as células, né, neurais que atravessam o seu corpo, tem sensibilidade, tudo isso está presente e tudo isso é o inconsciente, tá? Então tá, eu tenho toda essa informação e ela é inconsciente. Mas vamos parar para pensar então aqui. Né? Uma parte desse inconsciente são coisas que eu esqueci, são inconscientes pessoais, né? Então coisas que eu vivi quando era criança, coisas que eu estudei e esqueci, coisas que eu vi e não presto mais atenção e fui jogando ali, né? E nisso traumas e coisas estão aí também. Mas, enfim, as minhas vivências estão aí, pessoais, estão guardadas. E tem algumas vivências que são de um inconsciente familiar, que eu partilho isso, então, com a minha mãe, com os parentes todos, porque a gente viveu coisas semelhantes ou porque eu vivi através de outras pessoas essas coisas. Então, o que a gente chama de inconsciente familiar, que dá para trabalhar, enfim. O Jodorowsky tem a metagenealogia, que ele trabalha isso relacionado ao tarô. Mas, então, tem um inconsciente familiar e tem um inconsciente comunitário, né? Então eu vivo numa cultura, num país, numa época, que essa época é fruto das épocas anteriores, e tiveram guerras, teve, enfim, dominações, escravidão, tiveram muitos fatos marcantes que estão presentes na vida de todo mundo que vive hoje nesse lugar que eu vivo. Então é um inconsciente comunitário, né? Que aflora aí, de maneiras ruins às vezes, né? Mas aflora no sentido de que a gente percebe que padrões inconscientes que estão presentes na sociedade e que são comunitários. Não é uma pessoa, né, que é racista, é a sociedade que é racista, é uma sociedade que é machista. E isso está no inconsciente da pessoa, a pessoa não é consciente disso muitas vezes, algumas vezes é. Mas enfim, e não só estou falando disso, dessas que são mais visíveis, mas tem muitas coisas inconscientes que são parte da construção social dos séculos e séculos comunitários. E talvez não, muito certamente tem alguma coisa mais profunda que isso, mais antiga que isso, que é o que a gente estava falando dessa ancestralidade, da evolução da espécie humana. Então tem coisas que a gente vai ver na psicologia, que é um inconsciente que tem a ver com toda a humanidade. Tem a ver com essa busca pela sobrevivência,
tem a ver por essa busca pela manutenção da espécie, né? Tem algumas coisas que são arquetípicas, para usar o termo junguiano, né? E são ancestrais e tem a ver com todas as pessoas. Então isso também está presente no meu corpo agora, né? Essa questão arquetípica, né? O momento da minha vida em relação ao momento da evolução de que eu espero, da evolução de uma pessoa, o momento social em que eu vivo, o momento espiritual, o momento amoroso que eu vivo, tudo isso pode ser representado de uma maneira arquetípica, ou seja, arquétipo é isso, imagem antiga, forma antiga. Então é esse inconsciente ancestral, esse que é o inconsciente coletivo. Ai, passei rápido demais, né? Tudo bem até aqui? Respirar, tomar uma água. Estamos tudo bem? Comenta aqui se você está no YouTube, se você está no blog. Comenta aqui o que você está achando disso, se isso faz sentido para você. Para que todas as pessoas também poderem ver o que está acontecendo. Então, vamos lá. Então a gente entende que tem um inconsciente coletivo, né? E a gente percebeu que a gente acessa esse inconsciente coletivo no corpo através, claro, da intuição. A gente entra em contato com o inconsciente. E a intuição, definição do dicionário, hein? A intuição é a capacidade de, através de uma conexão com o corpo, chegar a conclusões sem usar a lógica racional. Então, esse contato com a mente inconsciente é em oposição a essa mente racional. Então, tem coisas que a gente não sabe que sabe, mas a gente sabe, que estão aí no nosso corpo, né? E isso vai ser muito importante. Aí tem gente que fala, não tenho intuição, não sei. Não, todo mundo tem intuição. Intuição é escutar a si mesmo, escutar o que está acontecendo. Tem pessoas que já têm isso muito desenvolvido naturalmente? Sim, mas todo mundo tem intuição, né? Igual um esportista vai desenvolver seu corpo físico. Se você começar a fazer arte, começar a fazer oráculo, você vai desenvolver a sua intuição de uma forma muito natural. É uma capacidade, é uma parte do nosso cérebro que muita gente não usa. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que despreza muito essa sabedoria, que não liga muito para isso. Mas isso está presente em todo mundo. Certo? Vamos seguir. Então, onde está a intuição? Está no nosso corpo. E na prática que a gente vai fazer amanhã, a gente vai falar muito disso. E hoje também, na prática que a gente vai fazer na live depois, a gente vai ver isso. Tá? Então tá. A gente fechou a primeira parte, que a intuição está no corpo, que o nosso inconsciente está presente. E o nosso inconsciente é coletivo e está presente no nosso corpo. Certo? E isso... você não tem que acreditar nisso, não quero que você acredite nisso. Isso é uma experiência que você pode fazer, né? A gente vai fazer daqui a pouco. Mas a gente não é que isso é uma crença, isso não é uma crença, isso é empírico, né? Eu sou um artista, eu sou um prático, eu sou uma pessoa que faz coisas, um artesão. Então, para mim, eu não preciso acreditar em nada, eu sistematizo isso para entender melhor, mas eu preciso botar a mão na massa e fazer. E é sobre isso que a gente vai fazer. Então tá, o inconsciente vamos falar de oráculo. O que é um oráculo, né? Um oráculo, a definição, até esse radical oral, de falar, né, de voz, vem daí, é a fala dos deuses. O oráculo é quando você vai consultar a fala dos deuses, escutar a fala dos deuses. Muitas vezes a fala dos deuses vinha pelos sonhos, ou diferentes tradições tinham diferentes oráculos, seja lendo as nuvens, lendo as vísceras, né? Na Grécia liam as vísceras dos animais e tal, tem vários processos sobre isso, né? Então, tem muitas formas de oráculo. A gente vai falar aqui bem dessa estrutura bem anterior, bem raiz, né? A gente quer saber as raízes do tarô, e o oráculo é a raiz do tarô. Então, o oráculo é essa fala dos deuses. Mas deuses é uma palavra tão estranha, às vezes, hoje em dia, quando eu falo deuses, né? Não sei o que você está entendendo, não sei qual é a sua religião, se você tem religião ou não. E não é sobre acreditar numa religião, né? E quando eu estou falando Deus aqui, eu estou falando nesse sentido aqui, ó, que é um sentido junguiano, né? Essa frase é muito boa, eu adoro ela. Foi necessário um depauperamento dos símbolos para que se descobrisse de novo os deuses como fatores psíquicos, ou seja, como arquétipos do inconsciente.
Então o que a gente está fazendo aqui? A gente percebe que a nossa mente precisa de deuses, precisa de símbolos, né? Não é nem deuses, né? É símbolos, né? Então a gente está equiparando aqui arquétipo inconsciente e símbolos. E então o que a gente tem? Que o oráculo é a fala dos deuses, mas o oráculo é também a fala do inconsciente. Então é a fala de si mesmo, né? Então quem tem medo de oráculo porque vai falar alguma coisa do futuro, vai falar alguma coisa que eu não quero ouvir, eu não quero saber. Não é sobre o futuro. É sobre o que já está no seu corpo, que já está presente, né, no seu corpo. Então a gente está falando do oráculo e do tarô como uma maneira de acessar a fala do seu inconsciente. Percebe que é uma coisa muito mais simples, muito mais visceral, muito mais presente no seu cotidiano do que você pode imaginar, ou que geralmente as pessoas falam, né? Enfim, imagine coisas, né? Então, mas como que eu falo com o meu inconsciente? Como é que eu posso, então, entender que eu tenho o meu Deus interno, que é o meu inconsciente, e esse grande panteão interno que a gente tem, né? Porque a gente tem todos os arquétipos, pai, mãe, os principais, né? Mas tem as forças da natureza, que são representadas pelos deuses, a gente tem os ciclos da vida, representados pelos deuses, a gente tem as instâncias do nosso corpo, tudo isso é arquetípico, tudo isso está guardado em algum lugar, porque eu tenho a experiência de vida humana dentro de mim, no meu gene, nas minhas células. Tá bem? Então, o oráculo é a fala dos deuses, é a fala do inconsciente. Tá, então vamos lá. Se a gente está falando dessas duas mentes, né, uma mente racional e uma mente profunda, eu estou chamando da mente inconsciente, eu prefiro mente profunda. Nessa imagem de que tem as raízes lá dentro da Terra que a gente não vê, mas são elas que estão dando sustentação para nós, para a nossa mente lógica. Tá? E a mente lógica, a mente racional, vai estar lidando então com o quê? Com o planejamento, com tempo e espaço ali, com planejamento, com o que você tem que fazer, quais são as melhores opções né, comparando opções. Então tem essa noção de futuro e de passado, é muito da mente lógica. A mente profunda, né, como a gente viu, está tudo aqui, toda a história da humanidade está aqui, toda a minha história de vida está aqui. A mente profunda, então, não tem essa necessidade de tempo, não tem essa necessidade de ver o que vem depois. A mente profunda vê a metáfora, vê as coisas que são análogas, que estão no mesmo plano. Então está tudo aqui presente. Né? Então o que eu estou vivendo agora reflete de alguma maneira alguma coisa que eu vivi quando era criança, reflete de alguma maneira o que eu estou vendo fora de mim, reflete de alguma maneira as cartas do tarô. Então essa é a metáfora. Uma coisa pode ser outra, uma coisa pode tomar o lugar da outra. Isso é a maneira como a mente profunda trabalha. E isso tem uma consequência muito legal, que é essa diferença entre causalidade. Então, a mente racional entende, eu peguei o copo está na minha mão, se eu soltar o copo vai cair. Então, a causa do copo não vai cair agora. Mas se a causa do copo cair, seria eu deixar o copo cair, escorregar. Isso é causalidade. Então, uma coisa causa a outra. E o princípio do oráculo é outro, o princípio da mente profunda, da metáfora é outro, o da sincronicidade. O que é sincronicidade? Tudo que sincronicidade ao mesmo tempo, né? Então tudo que está acontecendo nesse momento fala sobre esse momento. A sincronicidade é o estudo do instante. Então quando eu tiro uma carta aleatória, sincronicamente aquela carta vai estar refletindo o que eu preciso ver, vai estar refletindo uma resposta para mim, depende da pergunta que eu fiz, né? Vai refletir de maneiras diferentes. Então a sincronicidade é o princípio que a gente tem que ter para ler uma poesia. Então a gente está lendo uma poesia e ao mesmo tempo que eu leio uma metáfora, essa metáfora me toca porque eu consigo refletir nessa metáfora coisas que eu já vivi, ou coisas que eu imagino, ou coisas que eu penso, ou coisas que eu almejo, então eu me emociono, né? E a mente inconsciente está muito próxima aí das emoções, eu me emociono porque eu consigo fazer essa substituição de camadas sincrônicas, eu projeto, né? Eu posso me projetar e entender o que está acontecendo no mundo através desse trabalho, né? desse processo de estudar um pequeno detalhe. Né? A metonímia também é analogia, então eu vejo um pequeno detalhe e se eu me projetar nesse pequeno detalhe, que seja uma carta de tarô, que seja um sinal do mundo, eu posso desdobrar isso, fazer associações e entender quem sou eu agora, o que eu estou precisando viver, o que eu estou precisando trabalhar. Tá? Então esse é um princípio muito importante do oráculo.
Tudo bem? Tá dando para entender? Tá funcionando? Vamos que vamos. Então a gente falou disso. Então a sincronicidade, não é que a sincronicidade acontece quando eu tiro um oráculo, a sincronicidade está sempre acontecendo, né? A sincronicidade é o que acontece, né? As coisas são simultâneas, são sincrônicas, né? Então o oráculo é você parar, fazer esse corte no tempo e olhar o que está acontecendo. Isso pode ser feito agora. Para agora, corta o que está acontecendo, vê o que está acontecendo no seu corpo. Sente a sua emoção, sente o seu sentimento. Sente o seu corpo agora. Falando sério, fecha o olho agora. Respira fundo. O que está presente agora? Né? É esse distanciamentozinho do fluxo das coisas, do fluxo ininterrupto de pensamentos, do fluxo do mundo, que a gente precisa para olhar o oráculo, né? Você olha um pouquinho de fora da sua vida, você corta. Por isso que eu digo que o oráculo é um espelho, né? Você para e vê o que está acontecendo. E aí você, para onde é que, para qualquer lado que você olhe, você vai se ver. Esse é um princípio oracular, né? Tudo é a fala de Deus, tudo é a fala do seu inconsciente. O seu inconsciente está falando o tempo inteiro. Você precisa parar e olhar. Parar e ver, né? E é aí que a gente vai ver as técnicas para a gente entrar em contato com esse oráculo, né? É sobre isso essa semana, né? Sobre as raízes que fazem com que o tarô funcione. Nessa semana a gente quer entender no nosso corpo as raízes que fazem com que a gente possa ler o tarô, qualquer tarô que seja, tá bem? Vamos seguir então. Isso a gente vai fazer daqui a pouco. Vou explicar aqui, mas eu vou fazer ao vivo lá na live do Instagram. Se você quiser fazer em casa, sozinho, também pode, mas com outras pessoas é mais divertido, mais interessante. Né? A prática do oráculo da biblioteca. Para explicar isso, eu vou seguir aqui. Né? O que é a ideia do oráculo? Né? O sonho é o primeiro oráculo, mas a estrutura do oráculo é muito simples, gente. É muito simples. Olha só. Você faz uma pergunta. Quando você faz uma pergunta, o que é? Você se abre para responder, para se escutar. Né? Então, se você eu falei agora, para e respira e vê o que está acontecendo. Se tiver alguma coisa muito gritando no seu inconsciente, você vai sentir, né? Se você está sentindo dor nas costas, se você está com alguma angústia, você vai sentir isso agora, quando você parar para sentir o seu corpo. Né? Mas se não, tem tantas coisas acontecendo que às vezes você não consegue nem escutar. Se você faz uma pergunta, se você tem uma intenção, eu preciso descobrir como resolver esse conflito, eu preciso descobrir qual o caminho que eu devo seguir na minha vida, né? Uma busca dessa visão. Então, quando você procura um oráculo, você tem uma dúvida, você tem uma angústia, você tem uma divisão interna. Né? E aí, a mente racional não está sabendo decidir sozinho. E aí a gente vai buscar o quê? A mente mais sábia, a mente profunda, que é a mente sábia, a mente que já sabe tudo o que acontece na vida, na Terra, então não tem tantas inseguranças. A mente profunda, ela pode te ajudar, né? Nesse momento. E a mente profunda, o inconsciente, é o oráculo. Então, quando você faz a pergunta, você escolhe uma materialidade para você olhar, para você espelhar. Isso vai poder ser o sonho que a gente vai fazer amanhã. Isso pode ser um símbolo, né, uma carta do tarô. Isso pode ser uma imagem, isso pode ser qualquer símbolo, né? Mas pode ser também um livro, né, um texto. E esse é o oráculo da biblioteca que a gente vai fazer, né? E aí você vai pegar essa pequena parte e, por analogia, você vai se projetar. Então, o exercício primeiro do oráculo da biblioteca é fazer uma pergunta. Simples assim. E essa pergunta é importante que seja você, uma pergunta, você seja o sujeito dessa pergunta. É você que está perguntando. Então, qual a melhor maneira em que eu faço, qual a melhor maneira de eu resolver esse problema, qual a melhor maneira... Né? É sempre eu falando, sempre o que eu quero, o que eu posso, enfim... Sou eu no sujeito e é no presente, é no positivo. Né? Então, não tem futuro para o inconsciente, não tem futuro para o oráculo. Então, como eu agora lido com essa perda que eu tive, como eu lido com essa decisão que eu tenho que tomar, né? Então, sou eu no presente. Por mais que tenham, claro, a carrete de coisas no futuro e a carrete de coisas no passado. Mas eu no presente hoje, como que eu lido com isso? Né? Então, essa pergunta, se ela for presente, se ela for ativa, né? Você é ativo na frase, você não é objeto. Ou seja... Não é o que vai acontecer para mim, é como que eu faço que aconteça o que eu quero.
Vê a diferença? Né? Se você pergunta o que vai acontecer no futuro, você é passivo aqui, né? Então você não é o sujeito, você é o objeto. Então o que vai acontecer vai me atropelar, o futuro vai me atropelar. E não é isso que a gente quer. A gente quer tomar as melhores decisões, né? Se você quer descobrir o futuro, tome decisões melhores para ter um futuro melhor. Então é um pouco esse jogo de cintura que a gente vai ter para ler o oráculo. A gente vai ter que se colocar no lugar certo para ter a resposta certa. Se você faz perguntas ruins, o oráculo vai te dar respostas também limitadas, né? Então a gente vai fazer uma pergunta. Então pensa aí uma pergunta para fazer. Primeira coisa, o que você quer saber? Segunda coisa, escolher uma matéria. Então a gente escolheu aqui um livro. Eu gosto de livro de poesia, porque eu acho que... Mas pode ser com qualquer livro. Vai na biblioteca, vai assim, fecha o olho, escolhe um livro, e aí você vai abrir em qualquer página e vai ler a resposta. Vai ser uma resposta direta? Não, né? Se você pegou um livro técnico, às vezes você vai ter que forçar ali. Se você pegou um livro de poesia, você vai poder desdobrar isso talvez com mais facilidade, mas a gente vai pegar essa poesia e vai ler, e vai entender os símbolos que estão ali e vai fazer a flexão simbólica. O que eu estou chamando de flexão simbólica? É você fazer uma analogia, uma metáfora, dessa metáfora que tem ali nesse texto, nessa frase, uma analogia com a sua pergunta, com o que você está vivendo. Certo? Claro que isso pode ser uma brincadeira, e pode ser superficial, e pode ser super profundo também, né? Se você quer fazer um trabalho mais profundo, pega um livro que você respeite, um autor. Tinha um amigo meu que fazia sempre com Drummond, tinha lá obras completas do Drummond e fazia com Drummond. Mas você pode fazer com, né, Clarice Lispector, com qualquer autor que você goste, ou com todos os poetas que você tiver aí. Escolhe um livro, um Manuel de Barros. Enfim, estou falando aqui nomes de poetas para quem gosta, mas qualquer livro serviria, né? E se você tem um respeito, um apreço, um cuidado com isso, o seu inconsciente entende que isso é valioso e vai fazer isso com mais cuidado também. Então, eu acho que essa qualidade do resultado também depende de um pouco de uma qualidade da sua entrega para essa tarefa. Gente, falei já bastante, né? A gente vai fazer essa prática ao vivo no Instagram, ou você pode fazer sozinho. Se você estiver fazendo sozinho e você tiver muitas dificuldades, você pode pedir para outra pessoa escolher, selecionar o poema para você. É uma maneira também de você não querer controlar e tal, né? A mente racional sempre, né? Enfim, essa é a prática do oráculo da biblioteca, que outras pessoas chamam de bibliomancia, tem vários nomes para isso. Eu gosto de pensar no oráculo da biblioteca. Está escrito errado, né? Biblioteca, estou errado, não foi. Mas enfim, vamos que vamos, é assim, são coincidências aí. E amanhã a gente vai falar do sonho, que o primeiro oráculo é o sonho. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp uma tarefa, uma meditação para fazer antes de dormir, né? De oráculo dos sonhos, para a gente trabalhar amanhã, porque amanhã a gente vai falar dos sonhos e da estrutura da linguagem, que eu acho que é uma das coisas mais importantes para quem é artista ou para qualquer pessoa que quer entender os sonhos, né? É entender essa similaridade dos sonhos com a linguagem, né? Então acho que é isso. Que se você deve estar no grupo do WhatsApp, está aqui. Se você está no curso, também tem o material aqui embaixo, senão eu vou mandar o material no grupo do WhatsApp. Escreve aqui nos comentários o que você achou. Se você tem alguma dúvida, pode me escrever nos comentários aqui, eu vou ler os comentários. E daqui a 2 minutinhos eu vou entrar ao vivo no Instagram. E é isso. Obrigado a você que assistiu isso. Amanhã a gente vai continuar essa nossa dinâmica e aguardo vocês lá, tá bom? Obrigado. Até já.